Bom dia, irmãos, graça e paz. Gostaria de compartilhar com você a palavra do Senhor que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versos de 1 a 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O apóstolo Paulo vai estar aqui orientando a esta igreja a respeito de um tema que é fundamental para a salvação. A salvação que nos foi ofertada por Cristo Jesus nos é garantida através da fé no sacrifício de Cristo, mas é de fundamental importância que o homem entenda a sua condição de pecador. E é justamente isso que Paulo vai estar colocando aqui para esta igreja, para essas pessoas nesse momento. E a pergunta inicial é: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? Nós sabemos que a Bíblia já nos fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, nós somos salvos pela graça de Deus, não porque nós temos mérito. Então, nós não somos salvos porque merecemos a salvação, porque somos bons. Não. Foi porque Deus, pela sua infinita graça, amor, nos propõe ou nos oferta a salvação a partir de Cristo. E o que o apóstolo Paulo vai dizer então aqui é justamente isso. Olha, será que o fato de sermos pecador e saber que Cristo nos oferta a graça dele significa que nós temos que continuar no pecado? Nós temos que continuar praticando aquilo que é contra ao que Deus espera, é contra aquilo que afronta a Deus? Será que nós temos que continuar fazendo essas coisas? E ele mesmo vai responder dizendo: de modo nenhum. Ele coloca de forma clara, então, que aqueles que morreram, então, para o pecado, não podem voltar a essa condição de entender que o pecado deve estar abundando ou deve estar na sua vida constantemente. Não. Ninguém que não reconheça que necessita de salvação pode ser ajudado. Veja, se você entende que você quer, se propõe a ajudar alguém, porque ela está passando por algum tipo de perigo visível aos seus olhos, ela está caminhando por uma direção que vai levá-la, sem dúvida, a um destino trágico. Se você se propõe a ajudar, mas essa pessoa não quer ser ajudada, certamente você não vai ter o que fazer. Afinal de contas, ela está optando por continuar e não reconhecer que ela está errada e não quer a sua ajuda ou aquilo que você poderia fazer por ela no que diz respeito a esse caminho ou esse desfecho terrível que aconteceria. De igual modo, acontece aqui no que diz respeito à salvação que nos é ofertada por Cristo Jesus. Ele nos oferece a salvação. Só que ele nos diz que o fato de aceitarmos a salvação, o fato de termos sido, então, salvos por Cristo, né? O apóstolo Paulo vai dizer que como viveremos ainda no pecado, nós que para ela morremos. Se já morremos para o pecado, e ele vai explicar que a morte aconteceu justamente porque você aceitou a Cristo e você foi batizado em Cristo Jesus, ou seja, o ato do batismo ele tem um significado. O batismo significa que você foi sepultado para o mundo.
sepultado para as coisas deste mundo, e você agora, quando você se levanta da água, agora você está ressurgindo para uma nova vida em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo vai trabalhar justamente isso, dizendo, olha, você que ressurgiu para uma nova vida, para uma novidade de vida, você não pode ter na sua vida o pecado como sendo o fundamento, porque agora você é uma nova vida. Assim como Cristo foi ressuscitado, nós também um dia seremos ressuscitados para viver eternamente com o Pai. Mas enquanto aqui estivermos, o final do versículo 4, andemos nós em novidade de vida. Uma vida nova significa que nós não devemos nos conformar com os padrões desse mundo, como diz Romanos 12, verso 2, né? Você não pode se conformar com aquilo que acontece nesse mundo. Você não pode achar que o pecado é algo comum na sua vida. Sim, nós continuamos pecadores, mas o pecado se torna acidente na nossa vida. Algumas ações que nós fazemos, mas temos a oportunidade de pedir perdão ao Senhor, de voltar atrás, de ser convencido pelo Espírito Santo e de nos colocarmos diante do Senhor como filhos arrependidos que se propõem a obedecer ao Pai. Por isso eu convido você nessa manhã a refletir sobre como tem sido a sua vida. Será que você tem sido alguém que já ressuscitado com Cristo, tem olhado para o pecado com um olhar de procurando de fato não cometê-lo? Será que você tem se preocupado em olhar para o pecado e se afastar dele como sendo uma meta para a sua vida, como diz o apóstolo Paulo? Não pode ser algo agora que se torne abundante na nossa vida. Então, que você possa meditar nessa palavra, que você possa, como alguém que foi ressuscitado com Cristo, você possa se esforçar, você possa se colocar diante do Senhor com um compromisso sério de não pecar. Como diz o salmista, reconhecer o seu pecado e se colocar num propósito de evitar o pecado. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor.